Olá pessoal, muito bem-vindo. Uma coisa que eu estou querendo falar hoje, nesse vídeo, uma coisa de muitas coisas, é que as pessoas precisam entender que a Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus, seja lá o nome que você a chame, é fechada em si mesma. Há um ditado antigo e muito certo que diz: a Bíblia responde à própria Bíblia. E isso aí é muito certo. Há um mapa mundi na Bíblia. E tudo que vai acontecer é dentro desse mapa. Onde não existem Américas, nem China, nem Rússia, nem Japão e nem Brasil. Certa vez eu assisti a um vídeo no YouTube e tinha um rapaz dizendo que o rei Salomão importava os pavões do palácio dele, direto do Brasil. Essa passagem está no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Pois é, não tem Brasil na Bíblia. Os pavões eram importados de outro local. Esse mapa mundi bíblico é composto pelo norte da África, o sul da Europa e o Oriente Médio. Tá? Então não há países além disso. É isso. Você pode muito bem que ele é bem restrito. Eu fiz um vídeo de nome Desmistificando a destruição da cidade de Jerusalém e o seu templo, onde eu mostro o erro de quem acredita que o Império Romano será encarnado no Vaticano e será o anticristo, então que o Papa será o anticristo. Isso aí é um erro enorme. O antimessias sairá de um país que fez parte do Império Grego, que Alexandre conquistou. E o livro de Daniel, capítulo 8, ele fala muito bem, muito esmiuçadinho sobre isso aí. Você pode até dar uma lida no capítulo 8 do livro de Daniel e ver essa batalha, essa briga entre o bode e o carneiro. Na quebra lá do chifre, os 4 chifres. Os 4 chifres são os generais de Alexandre. E o anticristo vem de um território de um desses 4 chifres. Então, como eu disse, o Papa não é o anticristo, e nem o Vaticano também é o anticristo, e nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente da França, nem o presidente da Rússia. Ele não faz parte do G8. Ele vem de um país islâmico, tá? Você pode muito bem assistir a um vídeo que eu fiz, que está no meu canal. O nome dele é De Onde Virá o Antimessias, o Anticristo. E falando em erros, e falando no G8, onde a Rússia é o número 8, a Rússia não é Magog, e nem a China, como alguns falam e outros falam. Tem uma Bíblia de estudo da Ferreira de Almeida, que ela induz dizendo que a Rússia é Magog. E tem outras Bíblias de estudo que dizem ser a China. Mas ambos estão errados. Porque não é a Rússia, e muito menos a China, que fica ao norte de Jerusalém, ao norte de Israel, e sim a Turquia. A Turquia que fica ao norte de Israel e de Jerusalém. A Rússia não é citada nas Escrituras. Essa ideia veio de pregadores nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos tem aquela briga idiota com a Rússia, E esses estudiosos, esses pregadores, fizeram uma salada para justificar uma visão errada. E as pessoas que não têm informação, que não pesquisam, acabam acreditando neles. A batalha de Gog e Magog, no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39,
Os estudiosos, os teólogos americanos, norte-americanos, né, lá dos Estados Unidos, pegam Ros, que é um cara que aparece em Gênesis 46, capítulo 46, juntam com Meseque e Tubal. Esses teólogos dizem que Ros é a Rússia, que Meseque é Moscou, e eu não me lembro o que eles falam de Tubal. Como eu disse antes, eles fazem uma salada, uma bagunça. Misturam um sujeito que aparece em Gênesis capítulo 46, versículo 21, chamado Ros, com Rosh. Rosh, em hebraico, significa superior, o cabeça, o principal. Talvez você já tenha ouvido falar na expressão Rosh Hashanah, né? Que é o ano novo judaico. Literalmente, Rosh Hashanah é cabeça do ano, né? É o primeiro dia do ano judaico. Então, Gog é o líder, o cabeça, o principal desse pessoal que vai invadir, que vai atacar Israel. É isso, não tem nada a ver com Rússia. Outro erro que muitos cometem é achar que o Messias pode voltar a qualquer momento, agora, por exemplo. Mas isso não é verdade. Muitas pessoas confundem a volta de Jesus com o pré-arrebatamento, também chamado de arrebatamento das primícias, onde o Messias encontra os arrebatados nas nuvens. E esse assunto é muito polêmico e divide as pessoas. Uns dizem que existe o pré-arrebatamento e outros negam. Para a volta do nosso Senhor, do nosso Messias, primeiro tem que se manifestar o anticristo. Ele tem que fazer aquele famoso acordo de 7 anos com Israel. E tem que ocorrer outras coisinhas. Por exemplo, ele tem que trair Israel depois. O mundo tem que se voltar contra Israel, todos os países contra Israel. E quando Israel estiver quase sendo derrotado, os inimigos ali assim, praticamente vencendo ali, acabando com Israel, aí sim ele virá nas nuvens, ou melhor, na nuvem, né? Como diz ali em Marcos 13, 26, Lucas 21, 27 e Mateus 24, 30. Virá o Messias numa nuvem. Bom, e esse vídeo aqui, ele está dedicado a falar de erros, né? De erros e mais erros. E outro erro grande que as pessoas cometiam era acreditar em datas pré-estabelecidas por líderes religiosos. Mas parece que isso, graças a Deus, caiu em desuso.
E nós temos sinais, sim, muitos sinais, que estão aparecendo e se cumprindo, mas não a ponto de determinar uma data específica para a volta dele. Eu imagino, bom, isso é um sentimento meu, uma intuição, tá? Não é nada científico ou pesquisado pelos estudiosos, doutores em Bíblia, teólogos, as coisas, tá? Eu imagino que o modo do que andam acontecendo as coisas, do jeito que está vindo esse processo todo, o cumprimento das profecias e os sinais aparecendo e se cumprindo, eu imagino que o Messias volte no máximo ali entre 2030 e 2032. Eu não estou estipulando data. Isso é apenas uma intuição, um sentimento, tá? É isso aí. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.